Juliana Rosa já está por aqui para falar de economia. A gente estava falando agora há pouco, Eduardo Frumento estava trazendo informações do dólar abaixo de 5,30. E um outro dado também de hoje, Ju, que eu gostaria de repercutir contigo, é a inflação que perdeu o ritmo. Foi de uma queda de 0,09 em outubro, um dado bastante importante. Teve até um título de uma reportagem aqui, fazendo um chamamento para uma informação importante. É a menor taxa para o mês de outubro em 27 anos, né? Boa tarde para você. Pois é, o número da inflação foi positivo, realmente, veio abaixo do previsto, e os dados também detalhados aqui dentro desse dado aqui, Renan, também são positivos. Então a gente está tendo realmente notícias mais favoráveis da inflação. Boa tarde para você, para o Frumento, boa tarde para os nossos ouvintes. O número que foi divulgado hoje do IPCA foi referente ao mês de outubro, uma inflação perto do zero, 0,09% foi a inflação do mês de outubro, foi uma inflação abaixo do previsto, e é importante a gente olhar também o dado da inflação acumulada nos últimos 12 meses, que dá uma ideia de como é que está a inflação no período de um ano. E ela vai se aproximando daquele limite da meta de inflação do governo, que é 4,5%. A meta de inflação é 3%, mas tem essa margem de tolerância que permite que, se a inflação fechar o ano dentro de 4,5%, ela está dentro ali dos limites da meta de inflação, o que era algo inimaginável há pouco tempo atrás. A gente tinha previsão de inflação caminhando mais para perto dos 6% do que 4,5%. E agora a inflação acumula 4,68%, já perto aí do 4,5% nesses últimos 12 meses. Olhando aqui por dentro do dado de outubro especificamente, o que mais ajudou a essa inflação ficar perto ali do zero foi a nossa conta de luz. Tivemos uma mudança da bandeira vermelha 2 para a bandeira vermelha 1, o que significa que o custo de geração de energia está ficando mais barato, o que normalmente acontece nessa época do ano. A tendência, inclusive, é continuar ficando com o valor da conta de luz menor, porque a não ser que a gente, né, ligue demais aí o ar-condicionado com esse calorão, mas o custo de geração da energia ele vai ficando mais barato conforme chove mais, e o custo é hidrelétrico, né, não é térmico, então é mais barato gerar energia pela água do que pelas termoelétricas movidas a gás, por exemplo, né, é mais caro. Então, mas tirando a parte aqui da energia elétrica, que é algo que já era esperado, porque isso, né, sempre acontece nessa época do ano, os detalhes aqui, por exemplo, o alimento continua também com uma inflação praticamente zero, aqui, ó, 0,01%. A parte de artigos de residência teve deflação, que é coisas para casa, eletrodoméstico, por exemplo. Então, você vai olhando aqui os detalhes, você vê que é um processo já consistente de inflação menor, por vários motivos. Você tem o dólar, como você colocou bem agora, que começou o ano acima de R$ 6 e agora já está abaixo de 5,30. É um movimento global, tem a ver com a economia americana, e isso está ajudando o Brasil. E a gente tem efeitos do dólar mais baixo que aliviam diversos preços da indústria, por exemplo, continuam aparecendo aqui inflação ligada a insumos que a indústria importa, está reduzindo preços de vários produtos, os próprios alimentos, combustível também, né? Tem vários produtos que são cotados em dólar, né, como o petróleo, por exemplo. Então, a gente tem já um movimento mais consistente aqui de redução de preço. Além do dólar, a gente pode ver também, dentro desse indicador, que esse juro alto já está fazendo o seu trabalho de esfriar a economia. É um crédito caro, as pessoas estão consumindo menos, e isso já está aparecendo tanto nos dados da economia como nos dados aqui da inflação. Quando a gente olha a parte mais difícil aqui de baixar a inflação, que está ligada à inflação de serviços, que é comer fora de casa, fazer algum serviço, algum conserto, alguma manutenção em casa, né, que tem a ver com mão de obra, com mercado de trabalho aquecido. Então, já tem também reflexo de uma inflação que vai perdendo força, ligada também a esse esfriamento da economia. Então, Renan Frumento, acho que o balanço é bastante positivo, na medida em que as previsões de inflação para esse ano, inclusive, já tem várias abaixo de 4,5%. Com esse dado de hoje,
Eu recebi várias previsões já em 4,3, 4,2. Não é ainda a meta de inflação, mas o próprio Banco Central hoje divulgou um documento bastante otimista, mostrando que a inflação ao longo do tempo ela vai caminhando para 3%, ela vai chegar em 3,3% pelo cálculo do próprio Banco Central, divulgado hoje. E, inclusive, um detalhe que faz muita diferença é que o Banco Central hoje informou que essa previsão que a inflação caminhe para perto dos 3% no início de 2027, né, porque vai aos poucos, obviamente, né, recuando a inflação, ele já está contando com a injeção de 30 bilhões de reais, mais ou menos, para o ano que vem na economia, que vai ser a isenção do imposto de renda. Né? Então, muita gente vai deixar de pagar o imposto de renda, quem recebe até 5 mil, e vai ter uma disponibilidade para gastar em outras coisas. Então, o Banco Central já está somando esse dinheiro que vai impulsionar a economia, né, que acaba dificultando mais a queda da inflação no ano que vem, ainda já com esse impulso, a inflação caminha para 3,3%. Ou seja, o Banco Central está querendo dizer, olha, estou demorando a cortar juro, mas estou bem perto disso, tá? Então, a previsão de cortar juro em janeiro, ela ganha força, tanto com o resultado da inflação de hoje, quanto com esse discurso divulgado hoje pelo Banco Central naquele documento que é a ata do Copom, né, que detalha a decisão da semana passada. As notícias são boas aí para a inflação nessa terça-feira, viu? Pô, a gente vai acompanhando aí, né? Boas notícias da inflação, aquele copo meio cheio, meio vazio, como a Juliana sempre gosta de fazer e falar aqui, né, Ju? Que é a questão agora dos juros, que a gente tem que ficar de olho, né? Porque não estava muito na projeção do mercado financeiro uma redução da taxa básica de juros para esse ano, mas com esse resultado que a gente está vendo da inflação, quem sabe a gente consegue baixar um pouquinho dos 15%? É difícil, né? Até o fim do ano ainda. Porque a próxima reunião é dezembro, né? Por um momento. Aí, dezembro, o Banco Central ele fez realmente uma sinalização meio que está descartado, assim, não é que é impossível, né? Tudo é possível, mas o que eu achei mais interessante de hoje é que, como o Banco Central, na semana passada, ele fez um discurso mais duro, né, mantendo aquela taxa de juros em 15%, e aí mantendo aquele discurso de que vai manter o juro alto por um período bastante prolongado e tal, muita gente que estava prevendo um corte já em janeiro começou a achar que não ia rolar em janeiro, ia ser só em março. Mas com tanto o dado de hoje do IPCA quanto esse documento mais detalhado do Banco Central, o próprio Banco Central ele abre uma brecha ali dizendo que ele está cauteloso, mas que o otimismo dele está aumentando. Né? Então foi interessante a gente entender que o Banco Central normalmente tem que ser cauteloso, né? Ainda mais em ano eleitoral, você tem essa questão do temor que o Banco Central acabe não contando com a ajuda do governo, que costuma acelerar a economia e dificultar mais a queda da inflação. No entanto, ainda assim, né, com esse contexto todo, o Banco Central faz hoje um discurso mais otimista, dizendo que vê brecha para poder começar a cortar juros, já que ele está vendo a inflação caminhar para perto de 3%, mesmo com o ano eleitoral, mesmo com o impulso do dinheiro do imposto de renda. Ou seja, é como se o Banco Central estivesse falando assim, olha, eu sendo bastante conservador, ou seja, já imaginando que a economia vai ser estimulada no ano que vem, por exemplo, porque nem todo mundo vai pegar o dinheiro que vai deixar de pagar imposto de renda e vai comprar alguma coisa. Então já é uma projeção conservadora, né? O Banco Central fala isso, olha, eu estou levando em consideração que todo mundo que vai deixar de pagar o imposto de renda vai comprar alguma coisa, vai aquecer a economia. E não é exatamente essa conta, né? Exatamente é o que vai acontecer. Então ele fala, se todo mundo que não pagar imposto de renda, usar esse dinheiro para comprar alguma coisa, ainda assim a inflação caminha para perto de 3%. Ou seja, a chance dela ser menor, se todo mundo não gastar, ela ainda é maior, né? A inflação pode cair até mais rapidamente. Então, achei interessante e é o que está repercutindo hoje, né? Essa brecha aí otimista, porque o Banco Central tem sido tão duro, né? Nos seus comunicados, o pessoal está meio comemorando hoje já que em janeiro aumentou a chance dos juros começarem a cair. Juliana Rosa, as notícias da economia por aqui no meio do dia. Obrigado, viu, Ju, pela sua participação.